is who you are. That is who you are. It's who you've always been. It's who you'll always be. Our way maker. Come on, let's declare, even when I don't see it. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop. Oh, 'cause you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Oh, we declare you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God. Oh, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God. That is who you are. Oh, that is who you are. Olá, graça e paz, sejam todos muito bem-vindos. A nossa celebração vai começar daqui a pouco. E para você que está aqui presencialmente ou nos acompanhando pela internet, o meu desejo é que Deus receba toda a adoração que você neste tempo vai oferecer para Ele. Sejam bem-vindos. Próxima quinta-feira, um convite a todas as mulheres da nossa comunidade, um encontro pelo Ministério Florescer online, pelo Zoom, às 20 horas. Mais informações com a irmã Lia ou pela nossa secretaria durante a semana. Próximo sábado, dia 26, às 18h30, o nosso Ministério de Libras vai realizar uma celebração especial para a comunidade surda, aqueles que já são membros da nossa igreja e também aqueles que nós conhecemos. E nós temos uma intenção com esse aviso de que você possa divulgar e sabendo de alguém possa convidar. Teremos aqui a presença do pastor Rafael, que é surdo. Vai ser uma celebração linda, o tema é Firmes na Rocha. O pastor Rafael vai permanecer aqui em São José e vai ministrar na Ibage no domingo, na celebração das 10h30. Ore por isso e que Deus possa abençoar esse encontro no sábado. Eu sou um doador de sangue, eu e a Andréa, e de vez em quando nós fazemos isso. Nós vamos até o Hemocentro, perto da Santa Casa, e doamos sangue. Isso é uma expressão de amor, de carinho, de compaixão para com o nosso semelhante. Eu queria incentivar você a fazer isso. Existem demandas dos hemocentros que sempre nos chegam solicitando que a gente possa doar. Então eu queria incentivar você a fazer isso. Participe! Julho está chegando e é o mês do nosso escolão, que a gente sempre faz aqui tradicionalmente na Ibage. Neste ano, nosso conselho de ensino, que é liderado pelo nosso querido pastor Ézio, está propondo que a gente faça no horário de culto mesmo, por causa desse tempo dos protocolos de segurança. Nós iremos estudar a biografia de Paulo. Eu vou ministrar no primeiro domingo sobre o Paulo antes de sua conversão. O pastor Ézio falará sobre esse momento da conversão, esse momento do discipulado recebido. Pastor Gilson Pinho, no terceiro domingo, falará
sobre a chamada do apóstolo Paulo para evangelizar os gentios. E nós teremos aqui, de forma especial, a presença do pastor Leandro Tarataca, no último domingo, dando o resumo das viagens missionárias. Está imperdível. Tem algumas surpresas que eu nem posso adiantar para você, mas quem vier vai ser muito abençoado. Horário normal, das 10h30 até meio-dia será a nossa conferência teológica durante o mês de julho. Nós esperamos por você lá. Nos dias 23 e 24, marque na sua agenda, querido jovem e adolescente, nós teremos o Congresso Renove. Nós já temos um tema, que é intimidade. Nós gostaríamos que você já deixasse aí reservado, porque serão 2 dias, a sexta-noite e o sábado à noite, de uma celebração contagiante. Então, pais, nós gostaríamos que você também incentivasse seus filhos a participarem. Congresso Renove, Intimidade, 23 e 24 de julho. Esperamos por você lá. A nossa escola bíblica discipuladora, ela entrará em férias durante o mês de julho, mas nós retornaremos com muitas novidades a partir do mês de agosto. Aguardem novas informações através da mídia social, da IBAGE ou pelo nosso IBAGE News. Deus abençoe. E esse foi o nosso IBAGE News. Para maiores informações, você consulte a nossa rede. Nós temos Instagram, Facebook e agora nós iremos celebrar a Deus. E o meu coração está ardendo, pegando fogo para aquilo que Deus há de fazer por meio dos louvores, oração e palavra. Que Deus possa ministrar a você que está aqui conosco e todos que nos acompanham pela internet. Deus abençoe! A ficar de pé nesse momento, para que nós possamos adorar ao Senhor, para que nós possamos engrandecer o nome dEle. Eu te convido a orar comigo nessa hora. Feche seus olhos e ore assim comigo. Senhor Deus, eu quero te louvar, eu quero te engrandecer nesta manhã. Que o Senhor receba os louvores que sairão dos meus lábios. Queremos te agradecer, Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos celebrar o Senhor. Vamos celebrar a Deus. Amém. Senhor.
estar aqui hoje, nessa manhã, e poder exaltar o nome do Senhor. A nossa família passou por um grande tormento nesses últimos tempos. Enfrentamos o Covid, o Gui, meu esposo, ficou mal, muito mal, mas o Senhor esteve conosco o tempo todo. Eu nunca senti que o Senhor nos desamparou nesse momento. O Senhor nos cuidou de uma maneira tão linda, tão preciosa, através da vida dos pastores, através da vida de muitos aqui que nos mandavam mensagens. E nessa manhã eu só consigo agradecer ao Senhor, porque o que está vivo, porque eu estou aqui com fôlego para louvar o Senhor, para cantar, para agradecer o nome dEle. E nessa manhã eu queria te convidar que você traga a sua memória tudo que você tem para agradecer ao Senhor. O meu motivo é grande, é enorme, mas o seu pode ser pequenininho, mas mesmo que seja, agradeça ao Senhor. Faça desse louvor, entoe esse louvor como uma gratidão ao Senhor, que você vai dizer: Senhor, Tu és o alfa, o ômega, o princípio, o fim. Nas Tuas mãos está todo o poder, nas Tuas mãos, Senhor, nas Tuas mãos está a vida, está a morte, está o sopro de vida, Senhor. Nas Tuas mãos nós nos alegramos por tantas vidas que têm mesmo saído dessa situação do Covid. Nos entristecemos e choramos com tantas pessoas que estão perdendo suas vidas. Mas nessa manhã nós nos alegramos, Senhor, mesmo pelo pequeno, mesmo pelo pouco. Nós nos alegramos, nós Te agradecemos. Que essa seja a nossa oração nesse momento. Que esse seja o Seu louvor nessa manhã. Soberano e fiel.
aplauso que a gente pode oferecer para Ele agora. Razão da nossa vida. Obrigado, Jesus, o princípio e o fim de todas as coisas. Aleluia! Aleluia! Ele venceu a morte, está aqui nesta manhã com a gente. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Você pode assentar, querida Ibage. A vocês aqui presencialmente, aos que nos acompanham pela internet, Deus abençoe. Deus tem cuidado, como a Mari disse, e a Ibage tem aprendido a chorar com os que choram. Eu tenho chorado muito por perdas nesse tempo da Covid, e esse é o nosso papel. Não deixarmos o nosso coração se endurecer, mas sermos capazes de nos compadecermos. No Facebook tem muitos que eu não conheço pessoalmente, mas eu tenho chorado. Então eu tenho aprendido na pandemia a ter o meu coração inclinado em compaixão pela dor do meu semelhante. Mas também Deus tem me ensinado a me alegrar com a vitória na família da Mari e do Gui, na vida de muitos aqui, como o Daniel e a Priscila. E eu tenho uma alegria de dizer a essa comunidade, porque a gente vem orando por 2 pessoas que foram desenganadas pelos médicos. Estiveram quase 30 dias na UTI, foram entubados, pronados. Irmãos, eu fico até emocionado, porque houve um momento nesse tempo que para com a Adriana e com o Lucas o meu coração se encheu de temor. Nós pastores nos dobramos diversas vezes diante de Deus em joelhos e dizemos: ó Deus, preserva a vida. E essa semana os 2 tiveram alta. Aleluia! Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado. A gente se alegra com as famílias. Obrigado, 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 Senhor. Como a Mari disse, que a gente jamais deixe de agradecer. Essa é uma manhã também, uma semana e uma manhã de gratidão. A gente vai apresentar 2 bebês. Eu não sei se o Samuel está, mas ele foi contatado também, seus pais, a Ana Carolina e também o Itamar. Mas eu sei que está aqui o Daniel, a Patrícia, e vão apresentar o Gabriel. Se o Itamar estiver aqui, o Itamar, aqui, então venham. Por favor, vamos apresentar o querido Samuel. Podem vir. A gente não está segurando exatamente pelo protocolo, vocês vão ficar a uma distância segura, assim como também o Itamar, a Ana, o Samuel. A gente tem casamentos na pandemia, nós temos nascimentos na pandemia, porque o Deus da vida, o Deus da esperança continua agindo. E esses 2 presentes, na verdade 3 presentes, porque já tinha um pacotinho que é um presente de Deus também. A gente agradece muito ao Senhor pela vida de vocês, pela gestação, pelo presente que são os filhos, herança do Senhor. Antes de orar, nós queríamos dar um presente para os filhos de vocês, mas vocês também, que vão receber pelas mãos da Lia. Eu estou aqui em nome do Ministério Infantil, da líder Kátia, para dizer para vocês que a igreja tem essa parceria com as famílias, no sentido de ajudá-los a instruir biblicamente seus filhos, para que essas crianças se tornem grandes homens de Deus, que glorifiquem ao Senhor. Que Deus abençoe vocês. Temos 2 Gabriéis e um Samuel. Gabriel significa mensageiro de Deus, aquele que traz uma boa notícia. Samuel, aquele pedido por Deus, desejado por Deus. Nomes lindos que vocês deram. Ibage, nós acreditamos nas mãos que se erguem na direção de alguém. Não que tenhamos bênção para oferecer, mas temos um desejo. Deus, assim como o Senhor me abençoa, abençoa 2 vezes aquele para quem eu estendo as mãos. Esse é o significado bíblico de estender as mãos. Nenhum de nós é abençoador. Nós apenas somos instrumentos para o desejo da bênção que vem de Deus, o nosso eterno abençoador. Amém? Estenda suas mãos.
Pai, nós estendemos nossas mãos, porque somos abençoados por Ti. E abençoados por Ti, nós só temos um pedido. Ó Deus, derrama a Tua graça e Tua bondade sobre a vida, Deus, do Samuel e dos 2 Gabriéis que o Senhor, nesta manhã, também nos permite ver, ó Deus. Obrigado. Que o Gabriel, ó Deus, o Samuel, o Gabrielzinho, recebam de Ti, ó Deus, a bênção para crescerem diante do Senhor em graça. Que eles sejam, ó Deus, filhos respeitosos, que honrem seus pais. E quando chegar a consciência, ó Deus, salve, ó Deus, o Gabriel, salve o Samuel para a Tua glória. E nós pedimos sobre a vida da Ana, do Itamar, sobre a vida do Daniel e da Patrícia, toda a sabedoria dos céus para criarem seus filhos de acordo com o Teu querer e a Tua vontade. Assim oramos, porque sabemos que o Senhor fará muito mais do que pedimos ou pensamos, pois oramos em o nome daquele que é Alfa e Ômega, o início e o fim de todas as coisas, Jesus Cristo. Em Teu nome oramos. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor pela vida desses bebês tão lindos. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Vão em paz. Glória a Deus. Graça e paz, família Ibage. A próxima canção que nós entoaremos nessa manhã, ela tem um tema ou um título muito expressivo. Ela é identificada como o Rei do Meu Coração. E nós não poderíamos cantar essa canção, entoá-la, se isso não fosse uma verdade no nosso ser. Nesse momento em que faremos o ofertório, dízimos e ofertas, nós precisamos sempre lembrar dessa expressão, de quem governa o nosso coração, de quem governa as nossas atitudes, aquele que promove o motivo de celebração à nossa vida. E nós queremos agradecer a essa nossa comunidade, a Ibage, pelo seu comprometimento de fé, pela maneira como você tem dedicado responsavelmente seus dízimos e pelas suas ofertas, e a maneira como a nossa administração tem conduzido o seu coração na dependência desse Rei, desse Senhor do Universo, e tem nos permitido alcançar tantas vidas, porque para nós, dizimar e ofertar é um ato de adoração. Por isso, respeitosamente, nós sempre recebemos aquilo que você traz com as suas bondosas e graciosas mãos, para oferecer ao Senhor, com um tributo de louvor a Ele. E nessa manhã nós queremos cantar isso. Mas antes, eu queria ler com você o Salmo 92, o verso 1º e 2º, que diz assim: é bom dar graças ao Senhor e cantar louvores ao Altíssimo. É bom proclamar de manhã o Teu amor e de noite a Tua fidelidade. Quando você estiver caminhando para os nossos gasofilácios, você que veio preparado nessa manhã para entregar dízimos e ofertas, ou mesmo vai fazê-lo através da internet, nós queremos demonstrar a nossa gratidão. E queremos dizer para vocês que nós não nos preocupamos com a estrutura. Toda a estrutura, ela é feita, ela é organizada para alcançar vidas, para transformar vidas e alcançar o coração de pessoas. Por isso nós somos gratos a você. Muito obrigado, comunidade Ibage, pela credibilidade, pela confiança que você tem depositado nessa igreja. Muito obrigado, porque prestamos contas, a cada bimestre, nós prestamos contas à nossa comunidade, daquilo que você tem trazido com tanto temor diante do Senhor. E queria pedir ao Alvinho, o Alvinho vai vir pertinho de mim aqui, ele vai mostrar a vocês, nós temos ali à sua disposição na nossa livraria, e você sabe disso, a nossa livraria, todo o valor que chega ali, ele é revertido para missões. Então nós temos ali hoje à sua disposição máscaras, que o Alvinho vai te mostrar aqui agora, e nós temos Bíblias. Se você quer alcançar alguém, presentear, R$14, cada uma dessas Bíblias que nós estamos entregando a você hoje pela manhã. Volto a dizer, nós não temos nenhum lucro com isso. Todo o valor que entra na nossa livraria, ele vai estar sendo revertido para a missão. Tá bom? Então, se você quiser, depois do nosso culto, celebrar conosco também na nossa livraria, abençoar a vida de alguém, você pode fazer através disso. Tá bom? Obrigado, Alvarinho. E a nossa, então, querida líder de louvor nessa manhã, vai nos levar a essa canção e você tem a oportunidade de depositar os seus dízimos e ofertas, e depois eu volto para orar com você, tá bom? E do meu coração seja o monte pra onde vou, razão da minha vida, ó minha canção. E do meu
Somente lembrando aos queridos, sempre que você tiver uma oferta, que você quiser fazer direcionada para a missão, eu peço uma gentileza, sempre que você o fizer, acresça de 10 centavos ao final, tá bom? Toda oferta que você fizer designada especificamente para missões, então 10 centavos no final, que quando nós recepcionarmos, nós saberemos onde deveremos designar especificamente, tá bom? Lembrando também a vocês, hoje, domingo, dia 20, é celebrado o Dia do Refugiado. Nós precisamos sempre orar pelos nossos irmãos e irmãs que estão nessa condição, que vêm dos mais diversos lugares, que vêm dos mais diversos países, buscando acolhimento, buscando consolo, buscando conforto. O melhor lugar para abrigarmos os refugiados é na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas a incumbência de apresentar esse Cristo a Ele e acolher, ela é minha e ela é sua. Então lembre-se sempre de orar por esses queridos e queridas, tá bom? Feche seus olhos, curve a sua cabeça. Paizinho querido, nessa manhã nós declaramos, como disse a Mari, que o Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre. Nós somos frutos dessa bondade, da sua misericórdia e do seu favor. Deus, muito obrigado por esses dias que o Senhor tem nos proporcionado, porque nesses dias, Senhor Deus, nós continuamos vendo as suas bondosas mãos repousando sobre nós, as suas graciosas mãos repousando e nos envolvendo. Nós percebemos o seu agir. Deus, muitas vezes, até na dor e até no sofrimento, nós continuamos percebendo o agir do Senhor no consolo que é trazido ao nosso coração e daqueles que porventura estejam atravessando mares revoltos da vida. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado porque o Senhor é Deus. Muito obrigado porque o Senhor tem nos sustentado, guardado, abençoado, conduzido. O Senhor tem se demonstrado um Deus de amor, um Deus providencial, um Deus que age quando nós, olhando as situações ao nosso redor, não vemos mais nenhuma possibilidade. Mas nada, Pai, nada fugiu ao seu controle. Por isso nós queremos agradecer ao Senhor nessa manhã, pela vida de cada um dos meus irmãos e irmãs, pela vida de cada um dos amigos e amigas que trouxeram o seu dízimo e a sua oferta à casa do Senhor. Deus, muito obrigado. Que seja o Senhor mesmo a fazer com que haja multiplicação desses recursos, para que possamos continuar alcançando aqueles que precisam da graça, da misericórdia e do favor do Senhor. Visita, Pai, aqueles que porventura estiverem desempregados com a sua bondade. Abre portas de emprego, porque é portas que o Senhor abre, ninguém fecha. Muito obrigado, Senhor Deus, muito obrigado por essa manhã de celebração. Nós oramos assim já consagrando também a vida do pastor Marcos Davi, que trará essa mensagem que o Senhor compartilhou ao coração dele. Certamente sairemos daqui mais uma manhã, sendo transformados pelo seu ser, cheios da presença do teu Santo Espírito, sendo desafiados a uma semana de fé, uma semana de graça, de compaixão e de misericórdia, sempre em exercício. Nós oramos e agradecemos assim, em nome e por amor a Jesus Cristo, e se você concorda, você diz amém. Amém. Deus te abençoe. Vem de Deus o amor que nos enche da mais profunda e completa alegria. Uma alegria que supera as circunstâncias, que cura as feridas e nos aponta uma direção a seguir, mesmo quando parece não haver mais saída. Alegria que nos enche de esperança e de força para não desistir. Jesus, nossa maior alegria. Amém. Nosso coração está preparado para a palavra. E eu queria conceder a você um instante para que você pudesse pedir a Deus que fale com você. Sempre que eu tenho a oportunidade de ouvir um sermão, eu sempre preparo o meu coração dizendo para ele: Senhor, fala comigo. O pregador não me conhece, não sabe como foi minha semana, quantos questionamentos há na minha alma, mas o Senhor sabe. E então estou pronto para ouvir a tua voz. Queria que você pudesse fazer essa oração agora, falar com Deus e pedir que Ele falasse com você de forma pessoal, que Ele ministrasse ao seu coração. Faça isso agora. Fale conosco, Paizinho querido, fale conosco. Que Teu Espírito ministre a cada um de nós. Transforma a nossa vida pela Tua palavra. Em nome de Jesus Cristo. Amém. E amém. Nós estamos no quarto
no terceiro sermão da série sobre a alegria, da carta de Filipenses. O pastor Ezio abriu esse mês na exposição dessa carta, lembrando que uma carta escrita de uma prisão não deveria trazer tanto conselho para nos alegrarmos. Geralmente, uma carta escrita de uma circunstância tão adversa deveria trazer notícias de um sentimento de depressão, de sentimento de abandono, mas o apóstolo Paulo nos instrui nos tempos mais difíceis, a levarmos a Deus uma declaração de contentamento nele. De que, embora as coisas não estejam fáceis, a gente confia, a gente espera, a gente se sente seguro nele. Só de ler a carta de Filipenses e de saber dessa importância, você poderia colocar diante de Deus para essa semana o seu coração, dizendo: Senhor, nunca permita que meus lábios, minha mente, meu coração blasfemem, murmurem, reclamem. Ó Deus, quando isso vier à minha mente, me lembra do apóstolo Paulo, me lembra dele dizendo por 16 vezes numa carta escrita a partir de uma prisão: alegrem-se, alegrem-se, alegrem-se no Senhor. É Deus a fonte de todo o nosso contentamento. Ele é a nossa esperança, Ele é a nossa razão de vida. E a gente chega no capítulo 3 da carta de Paulo aos Filipenses. E no capítulo 3, a partir do versículo 12, é o recorte dessa carta tão linda que nós vamos meditar nessa manhã. E eu queria que você viesse então comigo para esse texto. Filipenses 3, a partir do versículo de número 12. Filipenses 3, versículo 12. Não estou dizendo que já obtive tudo isso, que já alcancei a perfeição, mas prossigo a fim de conquistar essa perfeição para a qual Cristo Jesus me conquistou. Não, irmãos, não a alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisto, esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante, prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos concordar quanto a essas coisas. Se discordam em algum ponto, confio que Deus o esclarecerá para vocês. Contudo, devemos prosseguir de maneira coerente com o que já alcançamos. Irmãos, sejam meus imitadores e aprendam com aqueles que seguem nosso exemplo, pois, como lhes disse muitas vezes, e o digo novamente com lágrimas nos olhos, há muitos cuja conduta mostra que são, na verdade, inimigos da cruz de Cristo. Estão rumando para a destruição. O Deus deles é seu próprio apetite. Vangloriam-se de coisas vergonhosas e pensam apenas na vida terrena. Nossa cidadania, no entanto, vem do céu. E de lá aguardamos ansiosamente a volta do Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ele tomará nosso frágil corpo mortal e o transformará num corpo glorioso como o dele, usando o mesmo poder com o qual submeterá todas as coisas a seu domínio. Eu gosto desse recorte. Esse recorte, para mim, ele me permite compreender o que seria ter uma dupla cidadania. Eu não sei se existe alguém aqui conosco, ou alguém que nos acompanha pela internet, que possui uma dupla cidadania. Tem gente aqui que tem dupla, além de brasileiro, tem uma outra cidadania reconhecida? O Bega tem, o Chu também tem, alguém mais que eu não vi aqui, ali também tem. Que legal, Deus abençoe vocês, que são duplos cidadãos. Eu ainda não sou, eu sou cidadão brasileiro, mas eu tenho uma outra cidadania que vocês também têm. Quem tem dupla, tem tripla. Amém? Sabe o que eu estava lendo sobre cidadania? Tem muita gente que tem descendência e ainda não sabe. Quantos aqui, por exemplo, são descendentes de italianos? Tem muita gente aqui. Você pode solicitar a sua cidadania italiana. Cidadania alemã, cidadania portuguesa. Tem gente aqui? Cidadão, muitos lá também. Então, isso é muito interessante. Agora, você sabia, eu pesquisei, que você pode comprar uma cidadania? É verdade. Você não apenas precisa ter descendência
né, consanguínea com alguém que foi cidadão daquele país, mas você pode, por um determinado valor de investimento numa nação, adquirir a sua cidadania. Isso é tão interessante, porque o apóstolo Paulo, ele tinha dupla cidadania. Ele tinha a cidadania romana, mas também tinha a cidadania judaica. E alguns dizem que pai e mãe de Paulo tinha exatamente essa natureza, né? Essa descendência, tanto judaica quanto romana. De tal forma que quando eles prendem Paulo e o tratam como um judeu, ele reclama a cidadania romana. Ele diz, por que vocês tratam um cidadão romano? E diz que o governador, quando ouviu isso, ele ficou com muito medo, porque não se podia dar a um cidadão romano um tratamento diferente. Então é interessante, irmãos, essa perspectiva da dupla cidadania de Paulo, mas também a cidadania para a qual eu vou levar vocês, que é a cidadania celestial. Essa perspectiva da cidadania terrena e da cidadania dos céus, ela é linda, porque quem tem uma cidadania dupla, sabe que tem direitos e deveres, não só na sua nação de moradia, mas também para com a nação da qual ele é duplamente cidadão. São direitos e são deveres. É como se nós representássemos a nação de origem em uma outra nação, com todo respeito e com toda dignidade. De tal forma que viver na terra com essa certeza da cidadania celestial muda tudo. Muda completamente nossas ações. Essa semana eu postei um texto exatamente sobre essa perspectiva e eu queria ler para vocês. Tenho uma dupla cidadania. Sou daqui, da terra, mas também sou do céu. Tenho meus pés plantados no chão desta vida e meu coração firmado na eternidade. Tenho morada entre os homens e uma outra garantida nos céus. Tenho dupla cidadania. Sou brasileiro e também cidadão celestial. Minha esperança não está somente aqui, está naquela que é eterna, a moradia e a habitação eterna preparada por Deus para mim. Aqui tudo é natural, lá é sobrenatural. Aqui sofro, mas lá descansarei. Aqui tenho medo, lá reina o amor perfeito. Aqui tem desigualdade, lá tem perfeita unidade. Meu passaporte é brasileiro, mas tenho visto aprovado pelo sangue do Cordeiro. Tão gostoso saber disso. Nesses tempos tão difíceis que nós estamos vivendo, enxergar o que nos aguarda é muito especial. Para mim, apóstolo Paulo preso, sem uma perspectiva de soltura, talvez, diante de toda a perseguição romana naquele tempo, talvez lhe tenha chegado ao coração que a sua vida havia chegado ao fim. Ele seria, então, condenado à morte. Ainda não vai ser nessa prisão em Filipos, vai ser mais tarde. Mas é muito provável que lhe tenha chegado ao coração que talvez daquela prisão ele não saísse com vida. E aí ele escreve esse recorte que nós lemos no capítulo 3, olhando para a eternidade. Eu queria te fazer um desafio. Quando nós temos os olhos apenas presos e fixos na vida terrena, e não com os olhos naquilo que ainda nos aguarda e que viveremos, o desespero não só nos visita, mas ele se instala e faz moradia. Por isso que a Bíblia de Gênesis e Apocalipse vai sempre nos chamar a atenção para a eternidade, para a volta de Jesus, para aquilo que nos aguarda. Eu tenho pregado há mais de 27 anos, e uma das marcas da minha convicção teológica é a certeza da minha salvação. Eu não sei se todos que estão aqui, que já passaram pelo batismo, que são membros dessa comunidade ou de uma outra igreja, têm certeza da sua salvação, mas você deve ter. Você precisa ter convicção de que se você morrer hoje, você vai abrir os olhos para a eternidade e encontrar o Redentor da sua alma. Eu sempre digo isso, e para muitos é uma admiração. Pastor, eu queria ter a sua fé para ter convicção da vida eterna. As minhas convicções não estão baseadas nas minhas atitudes.
Porque, de fato, como Paulo, a gente daqui a pouco vai conversar, nós não somos perfeitos. Toda a minha convicção sobre a vida eterna repousa nas palavras de Jesus Cristo. Nessas palavras eu creio, nessas palavras eu descanso, nessas palavras eu confio. E Jesus disse: aqueles que crerem em mim, aqueles que me entregarem suas vidas, eu lhes darei a vida eterna. Em João capítulo 10 ele diz: e aqueles que entregarem suas vidas a mim jamais perderão a vida eterna que eu prometo. De tal forma que eu confio nessas palavras. Se eu morrer hoje, se hoje for meu último dia, vocês tenham certeza absoluta, pode chorar, André, pode chorar um pouco, tá? De saudade, mas diga para todos, amor, diga para todos, ele está com o Redentor da alma dele. Ele está bem, ele está vivendo agora e experimentando todas as promessas que ele pregou por toda a sua vida. Você aqui nesta manhã, presente nesta comunidade, e você que nos ouve, você não pode viver sem essa convicção. Essa convicção é que nos ajuda a entrar no deserto, sabendo que nós sairemos dele, quer por um jeito, quer por outro. Eu me lembro de um pastor dessa comunidade, muito querido meu e da André, muito querido para a nossa IBAGE, chamado James Victor Cardu. Pastor Victor Cardu, ele foi acometido de uma doença chamada esclerose lateral amiotrófica. Você sabe que essa doença, ela não tem cura. E eu me lembro quando ela iniciou no pastor Vitor. Ele estava com a bandeja de ceia, ele e a esposa que preparavam a ceia para a gente, e ele tropeçou do nada. E eu fiquei muito admirado com aquilo, o socorri, ele se machucou o joelho. Na verdade, a doença estava iniciando na vida dele, ele não havia percebido. Demorou 1 ano para a sua morte. E eu me lembro, ela, que é a esclerose lateral amiotrófica, ela vai retirando de você todos os movimentos, até retirar de você a fala. E eu me lembro de, visitando a sua casa, perguntar para ele: e aí, pastor, como você está? Eu estou bem. 1 semana antes dele parar de falar, ele diz assim: diga para todos, se o Senhor me curar, todos nós veremos a glória dele. Se o Senhor não me curar, eu verei a glória dele. Essas palavras invadiram o meu coração, querida igreja, e me deram ânimo, até hoje eu me lembro dele. E eu sei que depois de abraçar Jesus de Nazaré, apertado, eu vou abraçar apertado Jesus, sem máscara, eu vou apertá-lo sem nenhum tipo de medo, eu vou grudar nele como o meu Redentor, para quem eu entreguei a minha vida, e eu sei que depois ele vai dizer: olha, tem tanta gente aí que você conhece, tem uma fila enorme para te dar as boas-vindas aos céus, e eu vou abraçar todos eles, vou abraçar meus avós, minha irmã que partiu antes de mim, tantas pessoas queridas que nós vimos ir na nossa frente. Tem que ter essa convicção. Tem que ter essa certeza da dupla cidadania. Nós estamos na terra, mas nós somos dos céus. Jesus disse isso: vocês não são deste mundo. Estão por aqui, têm a cidadania terrena, mas na verdade eu preparei algo especial para vocês na eternidade. É com essa introdução, é com essa perspectiva que eu queria mostrar para vocês alguns princípios. E todos nós, pastores, nós sempre compartilhamos princípios que destacamos do texto bíblico, porque princípio não muda, princípio não sai de moda. Então os princípios devem ser sempre anotados e sempre revisitados, porque são eles que nos garantem a certeza do enfrentamento de todos os dias difíceis que nós temos na terra. Primeiro lugar, e eu vou começar de trás para frente do texto bíblico, essa dupla cidadania produz uma esperança que é fruto do que se crê e não do que se vê. Porque viver pela fé não é viver do que vemos. É de viver aquilo que nós não conseguimos ver, mas cremos na existência. Gente, eu não consigo dizer para você: ali é o céu, mas eu creio nele. Eu acredito na volta de Jesus. Eu acredito que ele virá. De vez em quando, eu e os meus filhos e a Andréia, passando pelo viaduto da Johnson, a gente vê aquele pôr do sol lindo, e às vezes tem aquelas luzes cortando. Aí eu digo para eles: olha, eu acho que vai ser mais ou menos assim. O céu vai ser lindo quando Jesus Cristo voltar. Se ele voltar comigo vivo, Paulo diz em Tessalonicenses que eu subirei. Mas se ele voltar depois que eu tiver morrido, o meu corpo se levantará de onde ele estiver. Olha que coisa gloriosa. Nós cremos nisso.
pastor, isso é muito difícil para a minha mente. Mas quem disse que seria fácil? Viver pela fé não é viver racionalmente. É viver por aquilo que Deus nos permite como dom, enxergar como esperança o que nos aguarda. Eu fiz diversas orações para o Adriano, e a esposa levava e colocava para ele, e em todas elas eu disse: Adriano, o Senhor está contigo. O que ele via? Ele via os médicos, ele via os enfermeiros, mas o Senhor estava lá ao lado dele, guiando as mãos, sussurrando no coração, dando esperança a ele e à esposa. Nós precisamos viver pela fé. O duplo cidadão é aquele que tem os pés na terra, mas tem o coração na eternidade. Ele sabe o que o aguarda. E aí eu posso dizer para vocês o seguinte: eu acredito que Jesus poderia voltar agora de manhã. Tem muita gente que calcula, fica achando, não, ele vai voltar em 2020. Para com esse negócio, 2025, 2030. Não, quando ocorrer tal coisa que ele virá. Gente, a volta é iminente. Iminente significa a qualquer momento. Ele pode voltar agora. Por isso você tem que estar preparado o tempo todo. E o preparo significa estar convicto da sua salvação em Cristo. Para de seguir pastores. Para de ficar colocando a sua esperança em governos. Para de ficar colocando toda a sua esperança, toda a sua confiança e segurança em igrejas, em denominação. Jesus disse, por isso nós cantamos, Ele é o único. Ele é o único que merece toda a nossa adoração, toda a condição do nosso ser. Por isso a imagem não acredita nessa coisa da cobertura espiritual. Nós somos cobertos pelo sangue de Cristo, de ninguém mais. Por isso essa coisa da paternidade espiritual na imagem nós não reconhecemos. Temos um único Pai, a quem prestamos contas, a quem adoramos e a quem nos rendemos. Somente a Ele, irmãos, somente a Ele. E viveremos assim até o final da nossa existência. E se for outra verdade, ela não é bíblica que for pregada nessa natureza. Então a Bíblia está dizendo de uma forma tão linda, tão preciosa, você precisa acreditar que Deus tem chamado você para ver as coisas ao seu derredor na cidadania terrena, mas não deixar de, pela fé, enxergar com esperança o que te aguarda. Ah, vai ser lindo demais a eternidade, eu não vejo a hora. Paulo disse, eu não sei o que é melhor, viver aqui, pregar o evangelho, e ter compaixão pelas pessoas, ou morrer e estar com Cristo na eternidade. Ele disse isso, irmãos. Tem horas que eu vejo isso também. Eu queria ver meus filhos casados, a Giovana um pouquinho mais tarde, é claro. mas eu queria experimentar essa promessa de Deus sobre a eternidade. Irmão, deve ser lindo. Alguém me diz, pastor, deve ser muito chato lá. Ah, chato o quê? A gente vai se unir a trilhões de seres angelicais, você vai ver um serafim, você vai ver o trono de Deus e a glória. Imagina Jesus Cristo mostrando para você, está aqui as marcas da cruz. Imagina você andando pelas ruas que a Bíblia descreve como ruas especiais e encontrar Spurgeon, bater um papo com Billy Graham, sentar-se aos pés de Abraão e dizer, Abraão, como é que foi aquele negócio? Dizer para Noé, me conta de fato, você tinha 600 anos quando começou a construir a arca, conversar com Davi, como é que foi a derrota de Golias? Irmãos, eu teria eternidade para conversar com os homens e mulheres que marcaram a história da humanidade. Conversar com a minha avó, lembra que você me ensinou a cantar? Sim, eu me lembro, vamos cantar aqui juntinho? O trenzinho de Jesus, era a música que minha avó me cantava. O trenzinho de Jesus apita sem parar. Ah, eu vibro só de imaginar o que me aguarda. Por que você permite que a depressão invada o teu coração? É porque você olha somente para a vida terrena. Você tem dupla cidadania, não apenas a terrena, você é cidadão dos céus. Alegre-se nisso. Regozije-se nisso. Ah, como o meu coração vibra por essas verdades que eu estou compartilhando com você. Eu já estive perto de muitas pessoas que partiram. Muitas pessoas. Só em Suzano, eu tive o privilégio, porque é um privilégio pastoral. Eu, o pastor Ézio, o pastor Wanderson, nós concordamos. Estar no momento de um nascimento de um bebê com a família e estar no momento da partida de um ente querido é um privilégio. Só na PIB de Suzano, eu estive perto de 70 pessoas que partiram daquela comunidade. E eu vi diversas vezes pessoas dizerem, pastor, eu estou vendo uma luz. Eu me lembro de uma irmã dizendo, pastor, tem anjos aqui nesse quarto. Que emocionante foi para a minha fé.
visitar essas experiências dos meus irmãos e irmãs que partiram. O meu dia chegará, o teu dia chegará, e nós o veremos face a face. Você tem dupla cidadania. Para de considerar apenas a sua cidadania na terra. Você é cidadão dos céus. Você é cidadã dos céus. Viver pela fé é pisar nesse chão da vida e enfrentar toda e qualquer adversidade com a graça de Deus, sabendo que um dia também nossos pés, completem. Oh, glória a Deus. Segundo lugar, a dupla cidadania produz uma alegria que é fruto do que se vive e não só do que se fala. Paulo vai dizer isso nos versículos 11. Sejam meus imitadores. Olha que audácia de Paulo. Ele vai dizer isso em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1 também. Sejam meus imitadores. Todos nós ficamos dizendo, escuta, não olha para mim. Olha para Jesus. Aí a pessoa pergunta para você, tá, e onde ele está? Eu quero segui-lo, eu quero imitá-lo. Paulo disse, você quer seguir Jesus? A pessoa disse, sim, então olha para a minha vida porque eu o sigo. E ele está dizendo, daqui a pouco você vai ver, ele não é perfeito, mas ele segue Jesus. Se ele erra, se uma atitude não corresponde a uma atitude de Jesus, ele conserta. Nós não somos perfeitos, mas estamos sendo aperfeiçoados. Talvez nessa manhã a gente precise corrigir isso. Eu falo muito, pastor, mas não vivo. Então, o cidadão celestial e terreno é aquele que cumpre o que fala, é aquele que vive o que crê, é aquele que vive o que canta, ainda que isso demande dele mudanças radicais. Pastor Márcio Camilo pregou no domingo passado, e uma notícia boa para todos vocês, que eu não dei, devia ter dado logo no início, é que nessa manhã, nossa igreja tomou a decisão de convidá-lo como pastor para a nossa comunidade. Que bênção, que alegria. E ele disse isso na semana passada sobre nossas atitudes, corresponderem à nossa crença, à nossa fé. Eu não sei se você precisa consertar alguma coisa, mas eu sei o seguinte, na terra, a minha cidadania tem a ver com aquilo que eu professo crer e que não vivo. Então é muito provável que a minha integridade, enquanto pastor, ela seja colocada a provas, não apenas porque eu falo que sou íntegro, mas a forma como conduzo meus negócios, como pago as minhas dívidas. Se eu não trato a Andréia com toda a dignidade bíblica que ela me oferece como indicação, então o cidadão da terra não está cumprindo todos os seus direitos e deveres para com o Senhor. Na terra, não significa que você está isento de oferecer a Deus a dignidade em suas atitudes. Por isso Paulo vai dizer, há muitos, versículo 18, cuja conduta mostra que são na verdade inimigos da cruz. Posso fazer uma pergunta como teu irmão? Aquilo que você vive indica para as pessoas que você é um cidadão dos céus? Ontem, no término do nosso encontro Renove de jovens e adolescentes, a Gabriele disse isso para todos. Será que as pessoas que convivem com você sabem que você é cristã? Os do prédio que você mora reconhecem em você alguém parecido com Jesus? Então, a dupla cidadania requer da gente os direitos e deveres enquanto cidadãos dos céus, aqui, testemunhando e testificando de Cristo aos outros. E aí tem essa frase que eu queria que você lesse comigo. Por favor, João. Coloca para a gente a segunda frase. Depois do segundo ponto, João. Juntos, nossas ações evidenciam se somos verdadeiros cidadãos dos céus. Ofereça isso, essa alegria de quem ergue a cabeça e não estaciona em vaga que não é do teu direito, que ama os filhos e os educa segundo o princípio bíblico, que trata o seu semelhante com compaixão, que luta pelos direitos dos outros também. Pense nisso agora. Ser cidadão tem a ver com direitos, mas com deveres também. Fazer Cristo conhecido, como disse o pastor Ézio, entre as pessoas que convivem conosco.
mesmo aquelas que o Senhor traz como refugiados. Amar os haitianos, os afegãos, considerá-los como pessoas que o Senhor também ama e quer salvar. Pensem nisso. Terceiro e último lugar. Eu gosto dessa expressão do apóstolo Paulo. Essa dupla cidadania produz uma sede por fazer sempre mais do que temos feito. E ele ministra ao coração da igreja em Filipos. Eu não estou dizendo, versículo 12, que já obtive tudo isso. O quê? Nos versículos anteriores, de experimentar pela obediência a grandeza do poder e da graça de Deus. Mas eu prossigo. Ele está dizendo, eu me concentro, versículo 13, eu concentro todos os meus esforços nisto, de fazer mais para Deus, de viver para a sua glória, de viver para o seu louvor. Eu não sei quais atos de bondade você oferece no seu dia a dia, mas como cidadãos dos céus, vivendo na terra, nós deveríamos produzir frutos a partir da nossa vida e da nossa relação com Deus. Não apenas uma mudança interna do caráter, mas atitudes nobres, atitudes gentis, eu diria. Faz muito tempo que eu tenho insistido que não apenas deveríamos ser educados, mas gentis, porque a gentileza, ela é uma característica daqueles que seguem Jesus, porque essa era uma característica de Jesus Cristo. Fazer mais do que nós deveríamos fazer. Ir um pouco além da bondade que Deus espera que tenhamos. Se eu amo e se eu oro a um Deus que é capaz de fazer infinitamente mais do que peço ou do que eu penso, também Deus tem uma expectativa de que cada um de nós vá além do que é nosso dever. Vá além, queridos jovens e adolescentes, daquilo que você considera ser sua função enquanto está vivo na terra. Dê um passo além. Jesus vai dizer sobre isso: se tirarem a sua capa, dê a outra. Se exigir de você que ande 1 milha, ande 2. Jesus Cristo muitas vezes disse isso por boca dos apóstolos. Vá um pouco mais além. Aquilo que te é pedido, faça um pouco mais. E aí tem essa frase que eu encerro esse momento com vocês. Coloca para mim, por favor, João. Aqueles que possuem os olhos na vida eterna, têm pés velozes em fazer o bem na terra. Posso te fazer uma pergunta? Já que a gente está falando sobre eternidade, quando eu e vocês partirem, o que dirão de nós? O que falarão da gente? Que histórias contarão? O que meus filhos dirão aos meus netos se eu não vier a conhecê-los? O que dirão ao meu genro e às minhas noras? Sobre o que eles falarão? Eu queria te falar sobre o meu pai. O que dirão? O que minha esposa dirá quando eu me for? O que dirão de você? O que seus vizinhos terão a contar? Isso nos projeta mudanças significativas do nosso entorno em relação a podermos fazer mais. Ana Maria vai contar uma história. E muitos dizem que essa história que ocorreu em Phoenix, nos Estados Unidos, ela é verdadeira. Os bombeiros replicam essa história sobre Billy. Essa história é linda. Ouçam atentamente. A história conta que uma mãe estava do lado do leito do seu filho no hospital. E como toda mãe, ela sonhava em ver o seu filho crescer, realizar os seus sonhos, mas ela sabia que isso não seria mais possível, porque o seu filhinho de 6 anos de idade estava com leucemia e já estava no estado terminal da doença. E ali, segurando a mãozinha do menino, ela perguntou para ele: filho, o que você gostaria de ser quando você crescesse? Já pensou isso? E o menino falou: claro, mamãe, eu quero ser um bombeiro. E aí, naquele momento, a mãe já sabia o que fazer. Ela saiu do hospital, foi até a corporação de bombeiros mais próxima ali da região, chamou o chefe dos bombeiros e fez um pedido para ele. Falou assim: olha, contou a história do menino, do filhinho. Será que eu não posso trazer o meu filho aqui? Você não daria uma volta com ele, aqui no quarteirão mesmo,
dentro do caminhão do bombeiro? E aí aquele homem responde para ela assim, prestem atenção na resposta dele. Eu posso fazer um pouco mais do que isso. Daqui uma semana, o seu filho vai passar um dia com toda a minha corporação como um membro honorário do nosso corpo de bombeiros. Você me dá as medidas certinhas dele, que eu vou mandar fazer um uniforme completo para ele. Chapéu, macacão, o casaco amarelo. Inclusive, vou pedir botas do tamanho dele. E ele vai poder passar um dia todo aqui. Vai almoçar com a gente. Se tiver alguma ocorrência, vamos levar ele juntos. Ele vai viver um dia de bombeiro de verdade. E dali uma semana, às 7 horas da manhã, esse chefe do Corpo de Bombeiros estava lá no hospital, com o uniforme completo, ajudou o menino a se trocar, escoltou o menino do quarto do hospital até o caminhão de bombeiros que estava parado do lado de fora, na porta do hospital. Colocou o menino na parte de trás do caminhão e eles foram então até a corporação. Ali eles tomaram café e esperaram os chamados do dia. Naquele dia tiveram 3 chamados. Em cada um deles, o menino foi num veículo diferente da corporação. Foi no caminhão, num outro ele foi na van onde ficam aqueles paramédicos. No último chamado do dia, ele foi no carro especial do chefe do Corpo de Bombeiros. O menino estava que parecia no céu. Ele recebeu tanto amor aquele dia, ficou tão feliz, que a criança chegou a viver 3 meses a mais, né? Além do que os médicos achariam que ele conseguisse sobreviver. Mas até que um dia, os sinais vitais da criança começaram a despencar e a mãe já sabia o que estava para acontecer. Então a mãe começa a ligar para toda a família, pedindo que fossem até o hospital se despedir da criança. E aí a mãe se lembra daquele dia em que ela viu o filho dela tão feliz e ela fala, vou ligar para ele. E ela liga então para o chefe dos bombeiros, conta o que estava acontecendo com a criança e pergunta para ele se por acaso algum bombeiro ali da corporação não poderia dar um pulinho lá no hospital e se despedir do menino. Que ela tinha certeza que isso faria muito bem para ele, deixaria ele muito contente. E aí sabe o que aquele homem respondeu? Eu posso fazer mais do que isso. Mas, faça um favor para mim, mãe. Avisa no hospital que daqui a pouco, quando eles ouvirem sirenes por todo o quarteirão, para eles não se assustarem, que não é nenhum acidente, nenhum incêndio. Somos nós, o Corpo de Bombeiros, indo fazer sua última homenagem a um membro da nossa corporação. Além disso, não esquece de abrir a janela do quarto dele. Deixa bem aberta. E foi o que a mãe foi correndo fazer. Em alguns minutos, já dava para ouvir lá longe aquele monte de sirenes se aproximando. Vários caminhões de bombeiro pararam ali na frente do hospital. Eles içaram aquela escada que os bombeiros têm até o andar do quarto do menino. E com a autorização da mãe, 16 bombeiros da corporação entraram no quarto. Abraçaram muito a criança. Disseram que a amavam muito. E quando o chefe, o último a se despedir, abraçou o menino, diz que o menino olhou para o chefe e falou assim, eu sou realmente um bombeiro? E ele respondeu, claro, e um dos melhores. E assim, de mãozinhas dadas com aquele homem, ele sorriu e fechou os seus olhinhos para sempre. Obrigado, Ana. Quer aplaudir por essa história? Pode aplaudir. Dizem que essa história é verídica. Eu falei, Ana, você tem que contar essa história, porque a Ana tem uma veia poética. Nos céus, não haverá necessidade de fazermos mais nada
senão apenas usufruir de tudo que o Senhor nos deu para fazer, nos deu para experimentar. No céu não há trabalho, mas a cidadania terrena espera que a gente faça e faça um pouquinho mais. Que a gente vá um pouquinho mais fundo, que a gente vá além. A canção que nós vamos cantar para encerrar essa celebração da manhã fala sobre isso. Senhor, eu quero ir mais fundo. Talvez você seja membro dessa comunidade e frequente. O Senhor está dizendo, eu quero que você vá um pouco mais. Se envolva um pouco mais. Faça um pouco mais do que você tem feito. Talvez existam pessoas que nos visitam, que nos acompanham pela internet, e você admira muito Jesus. Eu queria te dizer, vá um pouco mais. Se comprometa com Ele, entregue sua vida para Ele. Não apenas o admire. Não apenas goste dEle e das coisas dEle. Renda-se. E eu queria convidá-los a cantar de pé essa canção tão linda para Ele.
nos resta nessa manhã é orarmos e entregarmos nossa vida a Ele. Eu não sei se há alguém aqui nessa manhã que o Senhor tem insistido tanto e você gosta de estar entre nós, mas ainda não entregou sua vida para Ele. Não sei se existem adolescentes e jovens que ainda não entregaram suas vidas a Ele, mas eu queria perguntar para você, se você quer fazer isso nessa manhã. Eu não vou te chamar para vir à frente, não vou perguntar o teu nome, porque é suficiente para Jesus que você levante sua mão e diga: pastor, eu sou esse, e eu quero a partir de hoje entregar minha vida a Ele. Há alguém que quer entregar a sua vida para Ele nessa manhã? Só levante a mão e abaixe, isso basta para Ele. Entrega, faz isso, vai um pouco além. Alguém que quer entregar sua vida para Ele nessa manhã? Levante, abaixe, é suficiente. Amém. Então todos aqui são comprometidos com Jesus. Então a minha palavra é: vamos viver um pouco além do que a gente tem vivido na terra para a glória dEle. Amém, igreja? Que Deus nos use para o louvor dEle, para amenizar as dores do próximo. Que Deus encontre em nós servos e servas dispostos a viver tudo aquilo que Ele preparou para nós até o grande dia em que a gente há de encontrá-lo na eternidade. Orem comigo. Pai, obrigado por essa preciosa manhã que nós vivemos, por tudo que o Senhor ministrou em cada um de nós. Obrigado pela história do apóstolo Paulo, pela história do Billy, que lança luz, ó Deus, para cada um de nós irmos um pouco mais fundo, como cantamos, irmos um pouco além daquilo que nós temos te oferecido, Pai, como cidadãos dos céus vivendo na terra. Ache em nós, Pai, verdadeiros adoradores que não te adoram apenas no domingo, mas todos os dias, e que, ó Deus, vivem para de fato atingirem o teu coração. Que o teu amor, Pai, esse amor incrível, esse amor provado, caia sobre cada um de nós. Que a graça maravilhosa, poderosa de teu Filho, bendito Senhor e Salvador nosso, caia também sobre cada um de nós aqui presencialmente, todos que nos acompanham pela internet, todos que ainda assistirão um dia a essa celebração, e que o poder do teu Espírito, os dons e os frutos, o convencimento, a obra linda que Ele realiza em cada um de nós, que esta bênção do teu Espírito seja sobre nós também, sobre todo o teu povo espalhado pelos 4 cantos da terra. Oramos juntos, Pai, pela paz em Jerusalém, em nome de Jesus, amém. Boa semana a todos, Deus abençoe, vão em paz. Tudo que eu desejo te ver, Envolva com tua glória e poder, tua majestade.